Olha eu aqui de novo no nosso canal trazendo um conteúdo, um material que me chamou muita atenção e fiz questão de parar aqui para vir falar com vocês alguns minutos sobre o Flamengo de Leonardo Jardim. Desde a sua chegada até aqui foram 14 jogos e os números me chamaram a atenção, que fez com que eu analisasse friamente e até acompanhasse alguns jogos do Flamengo para que eu pudesse tecer uns comentários mais apropriados para você que me acompanha no nosso canal. Então, quero que você fique até o final do vídeo, sempre lembrando de compartilhar, de deixar o seu like. Isso fomenta cada vez mais o nosso canal e eu fico contente de poder comunicar com cada um do outro lado aí da telinha. O Mengão, que na temporada de 2025, só remetendo um pouco ao ano anterior, foi campeão da Conmebol Libertadores e campeão brasileiro também nas mãos do Filipe Luís, um ex-atleta profissional de futebol do Chelsea, Atlético Madrid e também do Flamengo, e ele tinha sido campeão com Jorge Jesus em 19 e volta a ser campeão da Libertadores da América em 2025 com um feito muito bacana, em cima do Palmeiras, com o gol de Danilo lá em Lima, no Peru. Até aí tudo bem, né? Aí você esperava que o Flamengo iniciasse a temporada de 2026 da mesma forma que termina 2025, mas lembrando que o Flamengo ele tem um calendário maior e mais alongado do que as outras agremiações, porque ele vai para o Mundial de Clubes, joga dia 18 de dezembro lá contra o Paris Saint-Germain, é derrotado nas penalidades, volta ao Brasil, período de pré-férias ali, Natal, virada de ano, e já volta a treinar ali para o dia 4, porque o Campeonato Brasileiro iniciaria como iniciou dia 31 de janeiro, ali no final, mais para o final do mês 1, já junto com os estaduais, Copa do Brasil, início da Conmebol Libertadores 40 dias depois, enfim, era muita informação para os jogadores do Filipe Luís que queriam de fato descansar de uma época bem assim concorrida, de uma época bem disputada, competida, né, como foi a época do Flamengo. Mas aí começa a temporada 26, aí os torcedores já meio que esquecem o que foi construído em 2025 e já querem resultados muito imediatistas na temporada atual, na temporada 2026. E eles não começam a vir, até que os jogadores são acionados para começaram o jogo diante do Vasco da Gama no Campeonato Carioca, porque os sub-20 já estavam performando muito mal, e aí os jogadores foram acionados contra o Vasco num clássico, mesmo sem ritmo de competição, para tentar vencer, e no caso vence por 1-0 na altura, para que não evitasse um risco de rebaixamento dentro do Campeonato Carioca, algo que seria um início péssimo de temporada. Só que aí eles conseguem vencer, mesmo sem ritmo de competição, o Vasco é superior um pouco na partida, mas o Flamengo mais eficiente, faz o gol, 1-0, segue o jogo. E aí o Flamengo até termina sendo campeão carioca, mas já nas mãos de Leonardo Jardim, eu vou chegar lá. Só que antes disso, o Filipe Luís ainda em janeiro tem a Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília e ele perde o jogo por 2-0, sem chamas de competitividade. Lembrando que o Corinthians consegue ter uma melhor performance no jogo devido ter começado a temporada mais cedo, e isso foi notado durante todos os 90 minutos. Jogadores do Flamengo a ritmo lento, a ritmo de 10, 15 por hora, enquanto os jogadores do Corinthians estavam já numa performance muito acima e consegue fazer 2 gols, consegue merecidamente o título de Supercopa do Brasil. Vem aí, já começa a primeira pressão sobre o comandante Filipe Luís. E aí, logo na sequência, 2 jogos, um lá na Argentina, um no Brasil, contra o Lanús, que foi campeão da Conmebol Sul-Americana, contra o Flamengo, campeão da Conmebol Libertadores, jogo da Recopa Sul-Americana. O primeiro confronto o Flamengo perde lá na Argentina para o Lanús e também no Maracanã ele não consegue ter uma performance adequada e perde também o jogo lá diante de todos os seus torcedores. Quem não se lembra daquele gol em que o jogador arranca mais de 30 metros para fazer o torcedor calar de fato, né? O Maracanã lotado, esperava-se um título ali e o Filipe Luís já começa a amargar a sua primeira insatisfação do torcedor para com ele. Isso que eu estou falando em fevereiro, hein? E eles tinham sido campeão da Conmebol Libertadores e também da Copa do Brasileirão em meados de novembro, dezembro, 2 meses ali depois desses 2 títulos que coroou a temporada de 2025. E aí o Flamengo resolve mandar embora o Filipe Luís alguns dias depois, algumas semanas, num pós 8-0 em cima do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. E aí chama a atenção porque o Flamengo faz 8-0, nesse percurso o Filipe Luís tem a insatisfação, a palestra dele, né, até a entrevista dele falando do Pedro, alguns jogadores não conseguiam ter performance boa, a chegada do Paquetá, então o Filipe Luís perde um pouco o seu espaço, digamos assim, e não passa a ser mais unanimidade para a diretoria e muito menos para o torcedor. Vem Leonardo Jardim, sai Filipe Luís, chega Leonardo Jardim, que fez uma temporada boa, colocando o Cruzeiro na 3ª posição na temporada de 2025 dentro do Campeonato Brasileiro, e ele chega e os números são extraordinários. Ele é mais aquele estilo trocação, é como se fosse uma luta de boxe,
ele vai trocando soco com o seu oponente, e aí no final, às vezes o oponente tem até mais chances claras de gols, chances de vencê-lo, de derrubá-lo, mas só que ele é muito mais eficiente, acerta os socos mais fortes e consegue derrubar e nocautear o seu adversário. Foi assim no último jogo diante da equipe do Atlético Mineiro pelo Brasileiro, 4-0 fora de casa, sem tomar conhecimento, mas o Galo cria as melhores oportunidades, mas não consegue acertar aquele soco de fato, não consegue ser eficiente. E aí na Conmebol Libertadores, visita 3 dias depois o Estudiante em La Plata, que nunca é fácil jogar lá, consegue mais um empate, sai vencendo e depois sofre o gol de empate, 1-1, e os números dele chamam a atenção. 14 jogos até o momento desse vídeo, 29 gols marcados, 9 gols sofridos, 9 jogos pelo Brasileirão, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Campeonato Carioca, ele jogou 1 empate, ficou 0-0 contra o Fluminense, foi campeão, então ele também sai invicto e campeão do Carioca, mas esses méritos também tem que repartir e compartilhar com o Felipe Luiz. Na Conmebol Libertadores, desses 14 jogos até agora foram 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, liderança do grupo, 1 jogo na Copa do Brasil, venceu Vitória no jogo de ida, agora lá no Manuel Barradas em Salvador será o jogo da volta, 14 jogos, apenas 1 derrota, são os números do Leonardo Jardim. E é unanimidade, né? Pude acompanhar vários torcedores do Flamengo antes de fazer esse vídeo, na leitura, conversa, bate-papo. Dentre esses 15, 18 torcedores que eu conversei do Flamengo, todos foram unânimes em falar, não, o jogo com o Felipe Luiz era muito pragmático, era muito uma forma só de jogar. Leonardo Jardim, ele joga mais nessa estilo trocação, estilo ofensivo de ser mesmo, meio que aquele 8-80, vai vencer ou não vai? Pode vencer de 4, como foi contra o Galo, mas também pode perder. É um time que se expõe mais, é um time que gosta de ter mais a bola. Mas o mais importante que me chamou a atenção foi como ele resgatou e conseguiu resgatar a confiança de alguns jogadores ativos que já estavam lá dentro. Gonzalo Plata, o próprio Pedro, que nas suas mãos já é o vice-artilheiro do Brasil, batendo metas e recordes ali dentro do Flamengo, já superando o Gabriel Barbosa. O próprio Pedro também só está atrás do Alex Choco, né, o jogador do Operário do Mato Grosso do Sul, que já está conseguindo ser próximo do Alex Choco para ser o artilheiro do Brasil. Ele consegue resgatar o próprio Paquetá, que já que nas mãos dele consegue fazer gols, consegue ter uma performance dentro do jogo mais aceitável. O Arrascaeta conseguiu evoluir, como no início do ano estava muito lento, a passos lentos. O Bruno Henrique também sendo peça primordial, o Luiz Araújo. Então ele consegue fazer com que esses jogadores tenham um alto rendimento, assim como já tiveram uma vez com essa camisa do Flamengo. Leonardo Jardim não é só apenas um treinador que distribui coletes para escalar 11 bons jogadores, porque não é tão difícil, né, você olhar para um elenco recheado e vasto de bons atletas, mas mais do que isso, para ser um bom treinador, um bom gestor de um grande clube, você tem que fazer e ter convicção no seu trabalho para repassar esses ensinamentos, esses pensamentos, metodologias diferentes, que é uma escola portuguesa, uma escola europeia que chega no Mengão, substituindo uma escola, mesmo que o Felipe Luiz tenha passado muitos anos na Europa, na Inglaterra e também na Espanha, ele ainda é de fato um brasileiro e ficou aí sempre adaptado à cultura nossa e do estilo, jeito de jogar, de ser. Mas Leonardo Jardim demonstra ser um baita treinador, demonstra ser esse gestor de grupo, esse gestor de vestiário e resultadista. Consegue entregar para o torcedor resultados, consegue entregar números de 29 gols marcados contra 9 gols sofridos, e nesses 14 jogos já são uma margem grande de vitória. No Brasileirão tem apenas 1 derrota e 1 empate, são 7 vitórias, é vice-líder com um jogo a menos, coloca o time na liderança da fase de grupos da Conmebol Libertadores, algo que com Felipe Luiz, mesmo tendo sido campeão, sofreu para classificar na temporada de 2025, perdendo para o Central Córdoba, como eu me recordo. Então, assim, o torcedor estava sem saber se de fato iria comemorar um título ou não na temporada 25, acaba por comemorar 2, mas o Leonardo Jardim já dá mais margens dessas possibilidades serem tão reais de fato. Um jogo a menos em relação ao Palmeiras, tem 6 pontos de distância, ainda vão se enfrentar no Brasileirão, então digamos assim que no recorte dentro do Brasileirão, o Palmeiras já faz muito tempo que não vence, está quase tudo igual. Podemos dizer, e os dois vão brigar de fato, serão unanimidade, os dois como aquele La Liga dentro do futebol brasileiro, onde lá na Espanha Real Madrid e Barcelona sempre brigam. Nas últimas 10 edições foram 9 vezes campeões, 5 Barça, 4 Real, e aqui no Brasil nas últimas 10 edições 7 foi Palmeiras e Flamengo, 4 para o Palmeiras, 3 para o Flamengo, e eu acredito que vai continuar sendo assim nessa temporada 2026. Esse vídeo foi para
tecer um comentário sobre esses números do Leonardo Jardim, mostrar que de fato ele realmente é muito bom treinador, gestor de grupo, gestor de qualidade, um cara que consegue resgatar e injetar confiança em certos jogadores, e os números desses jogadores estão aí à prova desses rendimentos, como a prova maior para mim é o Pedro, é um jogador eficiente, eficaz, que nas mãos do Leonardo Jardim vem entregando os gols e já é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro também, já vem conseguindo ter aí a sua média de números muito alta, é o vice-artilheiro do Brasil e certamente ultrapassará Alex Tioco a qualquer momento. Fechou? Parabéns, Leonardo Jardim, parabéns ao Flamengo, parabéns ao torcedor rubro-negro que está satisfeito nas mãos de um bom treinador, um bom gestor de grupo, que está fazendo com que o time volte a dar alegria e expectativa de que o ano 2026 vai ser um ano bem positivo para o Flamengo, e eu acredito que será assim. Beijo grande, fiquem com Deus e muito obrigado. Não esquece do like. Tchau!